Aleluia, a paz do Senhor Jesus, amados irmãos, aqui quem vos fala é o vosso amigo em Cristo, pastor Sandro, da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério Boas Novas, e estou passando aqui nesse dia para deixar uma palavra para o teu coração, aleluia. Semana passada foi passada uma lição cujo nome era a importância da paternidade na vida dos filhos. O cooperador, o diácono Antônio, passou essa lição ao coração da Igreja do Senhor. Foi bênção de Deus e algo que marcou meu coração em você ver que a importância do pai, de uma mãe, estar presente junto ao seu filho. Isso vai agregar valores na vida dele, no seu crescimento, no seu caráter, por uma vida toda. Nós tratamos sobre isso na lição passada, sobre a importância que muitos hoje não dão o seu valor, onde laços familiares são quebrados, são destruídos porque não buscam benefícios, tentar ajustar a família pela palavra do Senhor Jesus. E hoje estaremos falando sobre uma família nada perfeita. Gálatas 6, versículo 7 diz assim: não erreis, Deus não se deixa escarnecer, porque aquilo que o homem semeia, isto também ele vai ceifar. Tudo que os membros da família planteiam, eles vão colher. Esta é uma lei universal de Deus, que pode ser contatada na natureza, na sua própria natureza. Então você percebe que hoje famílias, irmãos, eles são quebradas, laços familiares hoje são destruídos porque há uma palavra lá atrás que foi lançado ao coração de muitas famílias, de muitos lares. Eu quero nesse dia que você preste muito bem atenção diante da palavra do Senhor Jesus, em como você está conduzindo a tua família, como você está conduzindo o seu lar. Estamos passando aqui por alguns minutos com essa palavra, mas eu quero que isso chame a tua atenção, e isso você possa prestar muita atenção o que você tem semeado hoje dentro da tua casa. Se você tem semeado, irmãos, divisões, se você tem semeado contenda, palavras, isso um dia ele vai crescer. Essas palavras um dia vão dar os seus frutos e talvez venha um arrependimento no teu coração porque você semeou esse tipo de palavra. Então hoje vamos estar falando sobre uma família nada perfeita. Eu quero que você leia o texto comigo de 2 Samuel, que é o nosso texto base de toda essa explicação resumida que estaremos passando aqui. 2 Samuel capítulo 3, versículo 2 ao 5, diz: e Davi nasceu filhos de Edom, foi o seu primogênito Amon, e Ainoá, e Jezreelita, e seu segundo. Você vai lendo, irmãos, a descrição ali, você vai vendo a descrição dos filhos de Davi. Nós vamos falar hoje sobre o que nós vamos poder aprender diante dessa palavra de hoje, para o nosso crescimento espiritual. Primeiro, a despeito de ter sido um grande rei, ele de Israel, Davi não foi o mesmo como o pai. Então você percebe duas conjunturas dentro da biografia de Davi. Ele foi um bom rei diante de Israel, mas não foi um bom pai dentro da família. E isso tem sido o grande fracasso de muitas pessoas que talvez tenham sido um bom pastor, um bom líder nas suas igrejas, congregações, mas dentro da casa eles deixam a desejar. Saiba que você tem filhos, você tem esposa, você tem um marido dentro da casa que precisa, principalmente o ministério nosso, ele começa dentro da casa. O ministério teu não começa na base do altar, não começa numa igreja com uma vida cheia de cargos. Não, meu irmão. A nossa vida começa, nosso ministério começa dentro da nossa casa. E se eu perguntar para você hoje, que nota os teus filhos dão como pai dentro da casa? Que nota a tua esposa dá para você como marido dentro da casa? É uma questão que nós devemos nos perguntar como servos de Deus.
Nós temos que nos questionar sobre isso. Por quê? Eu falo, irmãos, porque de nada adianta ganhar o mundo inteiro e perder a salvação da nossa família. Nada vai adiantar. Davi foi um bom rei, mas foi um péssimo pai. Aleluia. Então nessa lição nós vamos estudar as consequências de uma família que pode sofrer quando os pais não assumem os seus papéis de Deus dentro das suas casas. A história dramática dos pecados da família de Davi pode nos fazer refletir e tem muito a nos ensinar. Veremos que essa família não era funcional e por causa das missões do rei, presenciou episódios de incesto, rebelião e morte. Então você percebe algo da parte do Senhor, que através das falhas de Davi dentro da casa, da família, isso trouxe sérias consequências de incesto, de morte, de rebelião. Veja o quanto o inimigo trabalhou dentro da casa de Davi, irmãos, por causa de um erro, de uma atitude. Eu falo para você sem medo de errar, muitas pessoas, infelizmente, têm errado dentro da casa. Eu conheço famílias que estão cada vez mais sendo destruídas por atitudes lá atrás, por episódios que passaram lá atrás, por aquilo que foi plantado lá atrás. Hoje estão colhendo amargura, solidão, tristeza, destruição, separações, tantas coisas acontecendo. É por isso que nós como igreja precisamos entender que precisamos ser a diferença dentro da nossa casa, na nossa família. Aleluia! O rei Davi, ele foi ungido por Deus. Deus escolheu Davi para ser rei. O livro de 1 Samuel mostra a decadência do reinado de Samuel e o processo da escolha de Deus a respeito do ser humano de Davi. Então você já vê como que Deus trabalhou na vida de Davi. Deus tinha escolhido Davi. Davi era um homem de Deus, alguém cheio do Espírito Santo do Senhor. Davi foi alguém que teve uma grande família. Agora você vai olhar para os filhos de Davi. Você vai perceber para os erros de Davi, o que ele fez de errado diante de Deus, que trouxe tantas consequências para a sua própria casa. Ele tinha autoridade nas mãos. E sabe o que eu entendo, irmãos? Há pessoas que têm autoridade e pensam que podem fazer todas as coisas. Eu sou um bom pastor, eu posso fazer a minha própria escolha. Desde que essa escolha, irmãos, não venha destruir a tua família ou o teu lar. Não venha, você não pode ser negligente a respeito das coisas que estão acontecendo em sua casa. Há pessoas que fazem vista grossa dentro da sua casa, da sua família, e não estão percebendo que a sua família estão sendo destruídas por causa da sua arrogância, da sua ignorância. É por isso que nós, como igreja do Senhor, precisamos atentarmos para a palavra do Senhor Jesus. Trouxe consequências moral, consequências físicas, tantas consequências vieram. O incesto dentro da casa de Davi, olha quantas tragédias aconteceram dentro da casa de Davi por causa de uma situação lá atrás. É isso que nós, como igreja de Cristo, precisamos atentarmos, irmãos, em não fazer a vontade nossa, mas seguir a vontade do Senhor. Nós vamos ver nessa lição, irmãos, que a família do rei Davi era disfuncional e que trouxe problemas de longe para o prazo para toda a família. Por isso é preciso cultivar os valores da palavra dos nossos lares e os pais exercerem seus papéis nas suas casas, transmitindo esses valores, acompanhando de perto os seus filhos, o seu cônjuge. Tenham um relacionamento que traga equilíbrio e segurança aos filhos. A vida cristã
em família é a maior prevenção contra os desajustes da atualidade. Irmãos, atento para a palavra do Senhor, atento para a mensagem de Cristo. A palavra do Senhor precisa estar dentro, cravado em nossa casa, em nosso lar. Homem, mulher, não perca o caráter cristão dentro da tua casa. Valorize os seus filhos, valorize a sua esposa, valorize o seu esposo. Orem junto, clamem junto, exalte o nome do Senhor junto. Não queiram que consequências venham dentro da casa de vocês. Não queiram que a sua família seja uma família amaldiçoada, os seus filhos paguem um preço por atitudes tuas. É por isso que o Senhor está dizendo hoje, diante da sua palavra, nós como igreja do Senhor, nós precisamos atentarmos para termos uma família perfeita na presença de Deus. Davi foi um bom rei, mas não foi um bom pai. Não foi um bom líder espiritual na sua casa. Então, reveja os seus conceitos. Se o teu filho, ele tem você como um homem de Deus, como uma mulher de Deus, é esses valores que a igreja de Cristo não pode perder. É isso que a igreja do Senhor precisa olhar e observar. Nós somos noiva do Senhor Jesus e não podemos perder, aleluia, a esperança em Cristo Jesus. Que você guarde essa palavra no teu coração. Eu quero orar por você, eu quero orar pela tua casa, para que a presença de Deus seja notória sobre vocês. E que o inimigo caia por terra, seja destruído em nome de Jesus. Deus, em nome de Jesus. Pai, eu declaro agora, Pai, nessa noite, Senhor, a bênção, a vitória, Pai, sobre o lar do teu filho, sobre o lar da tua filha, Pai, guarda eles na tua presença, Pai, e que as mãos do Senhor estejam estendidas sobre eles, Pai, dando vitória, hoje e sempre, em nome de Jesus. Guarda essa palavra no teu coração, e que o Senhor abençoe a tua vida, seja um bom líder dentro da tua casa, e você vai ver que Deus estará com vocês para dar vitória em nome de Jesus. Um grande abraço, um beijo no coração e que Deus abençoe a tua vida em nome de Jesus.